Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é meio ambiente. Tópico a ser abordado nesta aula: preservação do meio ambiente. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos sobre preservação do meio ambiente. Quando então falamos sobre o meio ambiente, estamos falando sobre diversos itens. Vamos tratar hoje sobre dois itens importantes. O primeiro deles, o ar, e depois vamos falar sobre o lixo, que é aquele lixo que nós produzimos. A poluição do ar se dá através de gases, vapores, partículas e poeiras jogadas na atmosfera e que são consequências das ações humanas e de fenômenos naturais como os incêndios espontâneos, ventos, vulcões e etc. A poluição do ar, logicamente, prejudica o planeta de uma maneira geral. A poluição do ar prejudica o ser humano, prejudica todos os seres vivos e prejudica também toda a biodiversidade e o meio ambiente. Esta poluição do ar, ela se dá de duas maneiras. A maneira, que é uma maneira comum, é uma maneira já existente, é aquela que realmente acontece sem a ação humana, como, por exemplo, a erupção de um vulcão acontece sem a intervenção humana, ou então quando há uma grande queimada numa floresta. Isso também, na maioria das vezes, não tem a intervenção humana, por isso é chamado de fenômenos naturais. Isso acontece de tempos em tempos e acaba poluindo o ar. Mas o grande problema da poluição do ar é aquilo criado pelo ser humano, porque é o que é feito todos os dias e está de uma maneira desenfreada, aumentando cada vez mais e mais. Então, a poluição do ar através de indústrias, através da queima de gases, através de vapores e partículas, isso faz com que prejudica o meio ambiente e, como todo ser humano respira, também prejudica a qualidade do nosso ar e pode causar alguns problemas à nossa saúde e à saúde de todo o planeta. Então, cuidar da qualidade do ar é cuidar da longevidade do ser humano, do meio ambiente e, consequentemente, do planeta. Falar sobre o lixo urbano. Lixo, sim, quem produz o lixo são os seres humanos. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define como lixo qualquer coisa que seu proprietário não queira mais e que não possui valor comercial. E isso acontece comigo, acontece com você que está me assistindo e acontece com todas as pessoas. O que é lixo para nós? Lixo para nós é aquilo que não vamos mais utilizar. Lixo para nós é aquilo que não tem mais valor. Então, na maioria das vezes, nós pegamos esse lixo, guardamos ele em algum lugar, algum saquinho, alguma sacola, e deixamos ele para que o lixeiro venha, pegue aquele lixo, leve embora para algum lugar e para nós significa problema resolvido. Mas o problema não está tão resolvido assim. Ou então, algumas pessoas pensam assim: eu não vou utilizar mais esse tipo de coisa, então eu posso jogar na rua. Quantas pessoas já pegam latinhas, jogam na rua, garrafas, sacolas, bitucas de cigarro, isopor, onde você pega, você joga, pensando assim, não é mais meu. Isso pode causar um problema muito grande. Primeiro, boa parte do lixo, ela pode ser reciclada. E segundo, este lixo sempre precisa ir para algum lugar. Então, por mais que você dê um fim nele, alguém precisa pegar esse lixo e tratá-lo. Senão, futuramente, nós teremos montanhas e montanhas e montanhas de lixo e isso será um problema muito mais grave. Vamos ver alguns deles e o seu tempo médio. Veja como é impressionante quando a gente verifica que o tempo médio de alguns materiais são muito longos ou até indeterminados. Como, por exemplo, materiais como vidro, isopor, esponja, cerâmica e pneus. Não dá para se determinar o tempo em que esses materiais se decompõem, se decompõem na atmosfera, ou então se decompõem no meio ambiente, ou então se decompõem na água. Simplesmente parece que esses materiais eles não somem nunca. O que significa?
Se eu pego uma garrafa de vidro e jogo ela no mar, essa garrafa de vidro ela vai ficar no mar por muitos e muitos e muitos anos. Posso falar em 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 1 milhão de anos? Não sei, porque é indeterminado. É indeterminado porque ainda não houve um processo de decomposição desse tipo de material. Então ele está lá ainda. Nós temos alumínio, que demora até 500 anos para se decompor. Nós temos os plásticos, que demoram 450 anos. E isso é muito tempo. Nós temos metais também que demoram por volta de 450 anos. Sacolas plásticas, aço e embalagens PET. Embalagens PET, aquelas que nós estamos acostumados a ver, são aquelas embalagens de refrigerante, ou então pode ser embalagens de detergente. Elas demoram mais de 100 anos para se decompor e se decompor na natureza como completo. Nylon demora 30 anos. E aí nós temos alguns menores, mas nem tão menores assim, que são gomas de mascar, em que a maioria das pessoas não jogam a goma de mascar no lixo, mas jogam em qualquer lugar, e filtro de cigarro, que também as pessoas que são fumantes, na maioria das vezes, não procuram um local adequado para jogar as suas bitucas, os seus filtros de cigarro. Simplesmente terminam de utilizar e jogam ou na rua ou em qualquer lugar. E papel e papelão, que demora-se 6 meses. É um tempo até curto se comparado com vidro e outros materiais que demoram muitos e muitos anos para se decompor. E aqui é um problema extremamente sério. Um problema em que toda a população deveria pensar. Por quê? Eu não posso pensar só no lixo que eu produzo. Pensando assim, o lixo que eu produzo é pequeno, não vai fazer mal nenhum. Eu jogar uma bituca de cigarro não vai acabar com o planeta. Mas eu preciso pensar que se toda a população tiver o mesmo pensamento que o meu, nós iremos acabar com o planeta de tanto lixo que nós iremos jogar e esse lixo vai ficar ali por muitas e muitas gerações. Portanto, então, é importante que se haja um tratamento e disposição desse lixo. Para onde eu tenho que levar esse lixo? Como isso tem que ser tratado? Porque o lixo ele é diverso, ele é feito de diversos materiais. Nós vimos, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser resto de alimento, pode ser uma série de outras coisas, isopor, garrafas plásticas, sacolas. O que eu tenho que fazer com esse lixo? E aí existem algumas ações, como por exemplo, uma das principais ações para este lixo é chamado de aterro sanitário. Aterro sanitário, local onde o lixo é depositado e impermeabilizado para evitar a lixiviação. Nos aterros, o lixo é compactado em camadas sobre o terreno com a ajuda de tratores de esteiras. O aterro sanitário ele é o mais comum. Ele é bem antigo e ele precisa ser feito em locais longe das grandes cidades, em locais mais afastados, porque na maioria das vezes é aquele lixo que não consegue ser reciclado. Na maioria das vezes é aquele lixo em que você não utiliza para mais nada. Você só está pegando o lixo e levando para algum lugar longe da cidade, longe de onde tem grandes populações, porque ele pode causar grandes doenças, e armazenando num local chamado aterro sanitário. Isso evita um monte e uma série de problemas para a população. Na maioria das vezes é um lixo que eu não vou fazer mais nada com ele, somente guardá-lo por hora. Temos também a compostagem. A compostagem é o método de transformar a matéria orgânica existente no lixo em composto orgânico para a utilização na agricultura. Então a compostagem já é importante. Não é bem uma reciclagem, mas ela é importante porque eu vou pegar o material orgânico do lixo e vou conseguir reutilizar para a agricultura. Vou transformar essa matéria orgânica em lixo, em composto orgânico, para utilizar isso na agricultura, utilizar para a plantação, utilizar para uma série de outras situações. Um outro ponto é a incineração.
mas vamos prestar bem atenção. É o processo de queima controlada de resíduos. Aí você pensa, então agora, se eles forem fazer a queima, eu faço na minha casa também. Eu posso colocar fogo no lixo e o lixo some. Não é bem por aí. Vejam só, a incineração é um tipo de queima controlada de resíduos. São aqueles resíduos que não irão prejudicar ou irão prejudicar de uma maneira muito menor o meio ambiente e é feita uma incineração de uma maneira controlada. Não pense que na sua casa você irá colocar fogo sobre algum material e você está resolvendo o problema do lixo. Isso tem que ser somente feito por pessoas e empresas especializadas e que estudaram que tipo de resíduo precisa ser e pode ser incinerado. E um dos itens mais vistos hoje em dia, um dos itens em que toda a população precisa estar ciente, um dos itens em que nós tenhamos que estar o tempo todo atentos e termos informações, que é a reciclagem. Consiste no reaproveitamento dos resíduos sólidos. Nas usinas onde se recicla o lixo, este é separado, transformado e recuperado. Então nós falamos sobre o vidro. O vidro é um grande exemplo. O vidro eu posso fazer o quê? Reciclá-lo. Eu posso reutilizá-lo. Então não preciso mais pegar o vidro e jogá-lo no mar ou jogá-lo no solo, e como nós mostramos lá atrás, o vidro ele vai ficar durante anos e anos e aquilo não vai ser decomposto na natureza. É importante então pegar esse vidro, já que existe o processo de reciclagem, e isto é maravilhoso, poder reutilizá-lo. Ao invés de cada vez mais eu pegar todo aquele lixo, e agora eu estou falando do vidro, vou dar o exemplo dele. Não adianta eu pegar todo aquele vidro, jogar fora e as empresas vão produzindo mais e nós vamos jogando fora e ela vai produzindo mais. Vai ter uma hora que vai ter vidro espalhado pelo planeta inteiro e vai ser difícil produzir mais. Então é importante, tudo aquilo que for material sólido e que possa ser reciclado é uma parte importante para o tratamento do lixo urbano. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre meio ambiente. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima!